Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, tutor, tutora, um grande abraço a você, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui para a nossa primeira teleaula da disciplina Contabilidade Social e Ambiental. Hoje nós vamos estar falando a respeito da responsabilidade social dentro deste contexto da responsabilidade social empresarial. Eu sou o professor Alcides, eu vou estar com vocês ao longo deste semestre, trabalhando esta disciplina. Esta disciplina é uma disciplina bastante interessante, bastante em voga, embora seja contabilidade social e ambiental. Nós vamos falar de contabilidade lá por nossa terceira, quarta teleaula, aonde vamos adentrar em alguns aspectos relacionados a ativo ambiental, passivo ambiental, receitas ambientais, despesas ambientais, mas dentro deste contexto todo, nós vamos então estar dando ênfase nesta questão da responsabilidade social empresarial. A contabilidade social e ambiental, ela tem como principal função, sendo ela um ramo da contabilidade não diferente das demais contabilidades, já que uma vez o grande papel da contabilidade, a função da contabilidade, você já conhece, né? Sabe que é de controlar o patrimônio das entidades. No caso da contabilidade ambiental e social, ela vai controlar os aspectos relacionados ao gasto que a empresa tem, aos investimentos, ou então a extração de produtos ambientais, na empresa que tem a sua atividade ligada diretamente a atividades ambientais e sempre voltado para esta questão também da responsabilidade social. Então esta vai ser aí a dinâmica da nossa disciplina, né, ao longo dela. E hoje nós vamos estar então dando ênfase nesta questão da responsabilidade social. O que é responsabilidade social, afinal de contas? Então vamos ao nosso primeiro slide e vamos já adentrar aqui neste assunto, né, que iremos estar trabalhando na nossa disciplina, além de, é claro, de especificamente na teleaula de hoje. Responsabilidade social. Responsabilidade social, quando falamos nesta questão de responsabilidade social, nós vamos estar pensando nos três aspectos que envolve aí a questão da sustentabilidade empresarial. Nós vamos estar falando no aspecto de pessoas, certo? Sempre olhando para essa questão. E vamos estar falando na questão do meio ambiente ecológico, isto envolve a questão do planeta como um todo, né? Não há como nós fugirmos deste quesito, meio ambiente ecológico. Estamos falando de planeta como um todo, meio ambiente do negócio aonde a empresa está inserida. Nós vamos estar dando ênfase nas pessoas e também não deixando de dar ênfase no planeta, né, no meio ambiente ecológico e sempre observando o aspecto da economia. Então, quando falo em responsabilidade social, eu olho sempre para esses três aspectos. E aí, quando nós começamos, então, a irmos, vamos assim dizer, unificando tudo este nosso assunto, nós entramos no conceito da responsabilidade ambiental, que envolve o meio ambiente ecológico e também a responsabilidade social que está aqui dentro. O empreendedorismo social. O que é empreender, né, socialmente? Você sabe que esta palavra empreendedorismo, ela sempre tem aquele significado de que você esteja buscando um negócio novo,
certo? Achar um local para você colocar mais uma pinta no dálmata é bastante complicado, né? Então, uma pessoa de criatividade, então é o empreendedorismo. E social é aquele empreendedorismo que, além de você estar buscando um negócio novo ou dando aí um up no negócio que você já tem, sem ferir o aspecto social. O aspecto da contabilidade social e ambiental que vem com quanto trazer aí o controle de todos estes quesitos que nós colocamos aqui. E, por fim, o balanço social. O balanço social hoje é uma peça, né, uma demonstração contábil não obrigatório pelo Conselho Federal de Contabilidade, mas ele traz índices, ele traz aí maneira de que a empresa possa estar controlando para buscar os seus objetivos dentro deste quesito, dentro deste conceito da responsabilidade social. Para as empresas de natureza SA que têm na Bolsa de Valores o seu capital, né, capital aberto, vende ações em Bolsa de Valores, ela vai ter que apresentar um dos elementos do balanço social através de uma demonstração contábil, que é a DVA, a demonstração dos valores adicionados, né, ou adicionais. A DVA é um destes elementos do balanço social que tem como função levar o que a empresa gerou de riqueza e o que ela distribuiu de riqueza também ao longo da sua atividade. Então, a nossa disciplina, se você parar para pensar, ela vai ser bastante interessante, apesar de ser bastante conceitual, mas ela trata diretamente com cada um de nós. Embora aqui nós estejamos com os nossos olhos voltados para a questão empresarial, mas também não vamos de maneira alguma deixar de observar aquilo que nos cabe conquanto ser indivíduo que fazemos parte de todo este meio ambiente, seja ele ecológico ou meio ambiente do negócio de uma empresa. Então esta vai ser a nossa disciplina, né? Voltando ao nosso slide, nós vamos encontrar o objetivo da nossa aula, que é apresentar a você os aspectos da responsabilidade social, demonstrar a responsabilidade social no mundo corporativo, no mundo empresarial, a nível interno e externo, e apresentar o tripé da sustentabilidade, né? O tripé da sustentabilidade e as ISOs específicas sobre este tripé. As ISOs, nós vamos ver um pouquinho mais adiante da nossa tela, que as ISOs, ela não tem a função, né, de levar a empresa à responsabilidade social. Ela é certificadora que vai apresentar o caminho e certificar se de fato a empresa está buscando este tripé da sustentabilidade. O que é tripé da sustentabilidade? É os aspectos que garante a empresa estar em pé, né, ou a continuidade, por isso tripé. Nós vamos falar um pouco mais adiante, esta palavra em português, como eu estou usando aqui, ela vem do francês e ela tem um significado. E logo adiante nós vamos adentrar neste conceito também. Dentro desta questão da nossa teleaula, nós temos aí agora o resumo neste nosso próximo quadro, que vem aí dizer a você que este será, então, o fato da nossa teleaula, né? Apresentar conceitos de responsabilidade social, empresa, empregado, meio ambiente do negócio, meio reflexo social, político e econômico. A palavra-chave é responsabilidade social. Essa questão aqui, ó, do reflexo social, político e econômico é uma situação que está dentro do nosso dia a dia, aí a todos os momentos em que nós, os profissionais da área contábil, temos que levar em consideração. Então, o que isto tudo significa? Significa que dentro deste conceito,
Quando nós pensamos e falamos de empresa, empregado, são duas partes, né, que se completam. Por que isto? Porque quando eu tenho uma empresa e esta está em plena atividade de desenvolvimento, eu vou ter então o empregado, o colaborador que faz parte desta empresa. Sem entrarmos no mérito da discussão do que é certo ou do que é errado, nós precisamos compreender que, de fato, de maneira alguma, esta sobreviveria sem este. E este sobreviveria sem esta. Um depende do outro, tá? Não estou aqui entrando no mérito de questões entre certo e errado. E dentro de todo este círculo que nós estamos vendo aqui, nós temos o meio ambiente do negócio, ou seja, aonde a empresa está inserida, né? Aonde ela está inserida? Ela está inserida em um contexto social, econômico, político, aonde ela tem os seus empregados, os seus colaboradores registrados. Ela busca lucro, a empresa? Sim. A racionalidade de qualquer empresa é buscar lucro. Eu já estou nesta área de contabilidade há alguns anos e posso dizer a você com toda segurança, tá? É impossível ou inimaginável, né, nós pensarmos que a empresa ela tenha surgido para não buscar lucro. Esta é a racionalidade da empresa. Agora, é preciso que a empresa, conquanto neste contexto deste universo globalizado, ela também entenda que ela não faz parte só do lucro para os seus colaboradores, para os seus gestores, né, fundadores. Ela transcende, porque ela faz parte de um macroambiente, né, de um ambiente muito maior. Ela é uma célula dentro de um contexto social. Então, ela muda a vida das pessoas. O seu colaborador chega no final do mês, recebe o seu salário, ele vai lá na oficina, paga o conserto do seu carro, o dono da oficina recebe este valor, paga o seu funcionário e aí vai virando é cíclico, né? Vai virando este círculo aonde a sociedade aonde a empresa está inserida vem sendo transformado. Empresa, eu digo, quando nós estamos falando de grandes empresas e até mesmo de pequenas empresas. Então, é muito interessante quando nós paramos para observar a contabilidade dentro deste quesito. Então, vamos lá ao nosso próximo quadro. Responsabilidade social na noção de que implica na noção de que uma empresa não tem apenas o objetivo de obter lucros. Então, já falei a você aqui um pouco antes que a partir da década de 50, 60, aonde iniciou pós-industrialização, né, nosso período industrialização ou meados, inícios, iniciou-se também este movimento de globalização. Lá no exterior, na Europa, isto já estava muito mais forte, né? Mas no Brasil, com este passar de tempo, nós vamos ver isto em outra teleaula nossa mais adiante, ele também teve que ir se inserindo nesta questão aí da responsabilidade social. E a empresa, ela deixou de ser simplesmente um organismo para gerar lucro para o seu proprietário ou seus fundadores. Ela passou também a ter que observar o meio ambiente aonde ela está inserido, o meio ambiente social e ecológico. Além de trazer benefícios financeiros às pessoas que trabalham na empresa, olha só, aqui nós estamos falando de colaborador, né? Ela vai trazer este benefício financeiro para os seus colaboradores, os seus empregados diretamente. Também ela deve contribuir socialmente para o meio
envolvente, ou seja, junto com cada colaborador diretamente aonde a empresa está inserida, vai ter uma grande repercussão indiretamente no meio aonde ela está inserida, porque, como já disse aqui anteriormente, ela vai apresentar ali, ela vai mudar, ela vai transformar a vida da sociedade aonde ela está inserida. Isto eu estou falando se ela for uma empresa que simplesmente cumpra as obrigações legais, como nós vamos ver um pouco mais adiante. Mas se ela ainda for uma empresa que, além das obrigações legais, ela invista na responsabilidade social, isto vai ser muito mais forte, né? E a contabilidade vem como coadjuvante neste papel, na vanguarda aí deste desenvolvimento, levando estas informações a respeito das ações que a entidade pratica, ações e projeto voltado para a busca desta responsabilidade social. Caminhando no próximo slide, veremos que o conceito de responsabilidade social, ele pode ser compreendido em dois níveis. O nível interno, ou seja, dentro da empresa, que relaciona-se com os trabalhadores e todas as partes afetadas pela empresa que podem influenciar no alcance de seus resultados. Então, quando nós falamos em nível interno, esta responsabilidade, ela vai desde os seus sócios, né? Seus sócios fundadores, bem como seus gestores ou sócios investidores, que vão ter benefício com o seu resultado, né? Os seus colaboradores também, empregados, porque não há como dizermos se a empresa for mal, evidentemente que seus trabalhadores, os seus colaboradores também têm uma grande tendência em ficar desempregados, né? Então, por isso eu disse no começo que um completa o outro. Então, o conceito de responsabilidade a nível interno volta para esta questão de buscar influencia no alcance de resultados interessado internamente da empresa. E também a nível externo. A nível externo, que são consequência das ações de uma organização sobre o meio ambiente. E quando eu falo este meio ambiente, eu posso abranger, tá? Eu posso tanto pensar no aspecto do meio ambiente ecológico, quanto no aspecto do meio ambiente do negócio, aonde a empresa está inserida em todo este conceito aí, em todo este contexto, né, da sua inserção. Então, aí eu estou falando de responsabilidade social a nível externo. E, além disso, existe também a responsabilidade social corporativa, que é aquela responsabilidade empresarial que abrange tanto os níveis externo quanto os níveis interno, né? Ou podemos mudar aqui a ordem, né? Tanto a nível interno quanto a nível externo, porque eu gosto de mudar a ordem porque o interno vem primeiro, né? É o conjunto de ações que são tomadas e que beneficiam a sociedade e as corporações, levando em consideração a economia, educação, meio ambiente, saúde, transporte, moradia, atividade local e governo. Então, tudo isto é a responsabilidade corporativa. Normalmente, ela começa aqui, a nível de responsabilidade econômica, né? E vem até esta questão aqui da responsabilidade legal. Fazendo um parêntese aqui na nossa questão aqui, vamos pensar o seguinte, ó. A empresa, ela inicia-se com o objetivo de ter lucro, mas ela tem responsabilidade legal. Então,
todas as empresas ela é obrigada a seguir até aquele ponto ali, da responsabilidade legal. Tem empregado registrado? Tem. Tem que pagar salário, fundo de garantia, INSS, tudo isso faz parte da responsabilidade legal da empresa. E quando eu estou falando neste quesito de contribuição social voltada para a questão patronal, é porque eu estou falando de responsabilidade social com os seus colaboradores, né? E aí, lógico, entra governo? Claro, o governo é o aspecto fiscalizador. Então, até a responsabilidade legal, não existe empresa que não vá cumprir, tá? Agora, voltando lá ao nosso quadro, nós vamos ver que, a partir deste segundo nível, nós vamos ter a responsabilidade ética. É claro que uma empresa que cumpre a responsabilidade legal, ela já não está deixando de ser ética, né? Mas ela pode transcender estas linhas aqui, né, da responsabilidade legal e ser ética no aspecto de fornecer alguma coisa a mais para os seus colaboradores. Então vamos pensar que uma empresa, além do vale transporte, ela forneça o transporte para o seu colaborador. Ela não é obrigada, então ela já está entrando aqui. Ela forneça um plano de saúde, então ela já está entrando aqui também nesta responsabilidade ética que acaba transcendendo os limites da responsabilidade voluntária, já que ela não é obrigada por isto. A empresa não sofrerá nenhuma fiscalização por fornecer plano de saúde para os seus empregados. Lógico que isto tem que ser tudo dentro deste conceito legal aqui, tá? Então, não estou adentrando neste quesito, eu só estou dizendo o que a empresa pode fazer para transcender as suas responsabilidades legais. No nosso próximo quadro, nós temos aqui que geralmente as organizações, elas criam programas sociais. Estou falando de organização que está em busca do tripé da sustentabilidade, o que acaba gerando benefícios mútuos entre a empresa e a comunidade, melhorando a qualidade de vida dos seus funcionários e da própria população. Então ela começa por aqui, exemplo 1, qualidade de vida na empresa. O que é qualidade de vida na empresa? É aquela empresa que oferece para o seu colaborador um meio ambiente favorável. Isto vai culminar na questão de saúde e bem-estar, tá? Gerando um vínculo maior com a comunidade e trazendo aí cuidados com o meio ambiente ecológico e o meio ambiente do negócio aonde a mesma está inserida. Responsabilidade social e empresarial está intimamente ligada a uma gestão ética, transparente, que a organização deve ter como suas partes interessadas para minimizar os seus impactos negativos no meio ambiente e na comunidade. As empresas atualmente têm cada vez mais uma consciência social, o que traduzido pela responsabilidade social demonstrada, né? Então aqui nós temos uma figura que apresenta alguns conceitos de responsabilidade social. Como que isto funciona? Então, se a empresa tem esta responsabilidade social e ética, ela tem também interesse, lógico, ela vai de alguma forma se beneficiar disto, porque é claro que você e eu, como cidadão consciente, hoje, quando nós sabemos entre uma empresa que trabalha com responsabilidade social e uma empresa que não trabalha com responsabilidade social, nós vamos, evidentemente, preferir consumir o produto daquela entidade que tem
responsabilidade social. Uma empresa que não agride o meio ambiente ou que não emprega menor sem carteira assinada, você vai, evidentemente, preferir consumir os produtos desta empresa. Então, vai gerar benefício para esta empresa. Precisamos entender que nós, como contadores, que trabalhamos com números, nós precisamos levar este conceito junto conosco para que, se em algum momento, vocês que são futuros profissionais que vão ser inseridos no mercado, se em algum momento houver condição de você esclarecer qual o benefício da responsabilidade social para uma empresa, você vai ver que é muito grande o benefício. É lógico que para isto a empresa tem que ter a consciência de que ela não faz parte simplesmente daquele contexto para a obtenção de lucro, mas sim tem uma responsabilidade social, política e econômica envolvida aí nesta questão. Neste nosso próximo slide, nós vamos ver agora que a responsabilidade social está intimamente relacionada com a prática de preservação do meio ambiente ecológico e meio ambiente do negócio. Assim, uma empresa responsável a nível social, ela deve ser conhecida pela criação de políticas responsáveis a nível também ambiental, tendo como um dos seus principais objetivos a sua sustentabilidade. E aí nós vamos adentrar no conceito de sustentabilidade um pouco mais adiante. O que significa sustentabilidade? Então agora eu quero deixar você com um vídeo e logo em seguida nós voltaremos dando sequência à nossa teleaula. O mundo dá voltas, gira até chegar no mesmo lugar. E muita coisa continua exatamente do jeito que era. Gravatas são obrigatórias, sorrisos não. Crianças trabalham, adultos brincam de Deus. Números valem mais que pessoas. Plantam o cinza, cortam o verde. Rezam antes de dormir pedindo para acordar. Uns com tanto, outros com tudo, a maioria sem nada. O destino de muitos já está escrito antes que aprendam a escrevê-lo. O mundo dá voltas, todo mundo sabe como ele é, mas você pode decidir como ele vai ser. Meninos de rua podem ter casas, meninos de casa podem ter ruas. O que é estranho será apenas diferente. Mais segundas chances, principalmente para a paz. Pontes vão apenas ligar pessoas e não servir de abrigo para elas. Menos armas, mais alma. As menores coisas vão mudar o mundo. Famílias também vão merecer horas extras. O mundo dá voltas e muitas coisas podem estar juntas nesse movimento. Negócios e abraços, selvas de pedra e florestas de verdade, ações e boas ações, investimentos para o futuro e um futuro melhor. O mundo dá voltas, mas mesmo quando ele volta para o mesmo ponto, ele pode chegar diferente. Olá, muito bom, né, este nosso vídeo, porque ele traz aspectos de reflexão. É por isso que eu falo a você que essa nossa disciplina, nós estamos falando de conceitos empresariais, né, responsabilidade empresarial, mas ela tem aí muito a ver com cada um de nós, né, a ética de cada um de nós, o que cada um de nós pensamos com relação a este nosso planeta.
o que nós vamos deixar para as gerações vindouras, né, para a próxima geração. Então é muito interessante que a gente volte aí o nosso telescópio, né, para nós mesmos, para dentro de cada um de nós, para observarmos cada uma desta situação aí. Agora, para dar sequência na próximo slide, nós vamos ter aí em seguida, após o vídeo, nós vamos ter um momento de reflexão para que você esteja refletindo, tá? Esta nossa reflexão é bastante interessante porque ela traz aqui para você alguns momentos, né, do nosso planeta com um ambiente bastante poluído e que é comum nós vermos isto no nosso dia a dia, na chácara, na data vazia perto da sua casa, e aí serve aí para que você esteja refletindo, tá? Não está certo, não tem certo e nem errado, é somente para refletir. Eu vou deixar um minuto e logo em seguida eu volto. Quero dizer a você também que nós estamos com um problema aqui de comunicação no nosso chat e por causa disto nós não estamos conseguindo ter comunicação com vocês. Então, se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, eu vou passar para você o Skype do nosso tutor que está aqui auxiliando, é isulino.campos@croton.com.br. Peço desculpa pelo transtorno, mas infelizmente é uma situação que foge do nosso controle, né, devido ao fato de que nós estamos mexendo com tecnologia e isto é possível acontecer, tá? Então fica aí a reflexão e logo em seguida voltarei. Olá, estamos de volta. Tivemos aí a nossa reflexão, né? Um ambiente bastante poluído e que serve, evidentemente, para nós pensarmos a respeito de pequenas ações que podem mudar este planeta. Seguindo adiante no próximo quadro, nós temos o seguinte. Olha, aqui, esta palavra é a palavra francesa que eu falei a você a respeito do tripé da sustentabilidade, tá? É uma palavra que vem de origem francesa, é triple bottom line. No Brasil, esta consciência coincide, né, é conhecida como sustentabilidade,
ou seja, o tripé da sustentabilidade. Este tripé da sustentabilidade, ele é definido pelas ações planejadas de uma entidade, de uma organização, nas três dimensões, né? Na dimensão ambiental, na dimensão social e na dimensão econômica. Estas duas dimensões aqui, né, esta social e ambiental, são dimensões que estão intimamente ligadas, porque não há como você investir no social se você desprezar o ambiental, e nem tampouco desprezar o ambiental sem investir no social. E é interessante isto porque se você não for sustentável economicamente, você não vai poder investir em nenhuma das outras ações. Então, empresa para investir, para ser sustentável, ela tem que ser sustentável nos três quesitos, né? Isto é sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade, triple bottom line, em francês, é a mesma coisa que tripé da sustentabilidade em português. E estes são aí os pilares aonde deve investir, né? Que pode, evidentemente, culminar em benefício para a entidade em um determinado momento. Então, se você observar, quando você estiver lendo a nossa avaliação virtual, a nossa web aula, né, para fazer a avaliação virtual, você vai observar o seguinte, que a avaliação virtual, ela traz bastante assunto, a avaliação não, a web aula, ela traz bastante assunto relacionado ao benefício que a empresa tem quando ela investe em uma destas áreas, né? Na questão do meio ambiente, ela tem o marketing verde, conhecido, bastante conhecido, que vai ser instrumentalizado e trazer benefício para a sociedade e para a própria empresa. Seguindo adiante em nosso próximo quadro, nós temos aqui que o triple bottom line reflete um conjunto de valores, objetivos e processo que uma organização deve focar para criar valor em três dimensões: econômica, social e ambiental. Isto é o que escreveu Dias na página 46 em 2011, também conhecido como os 3 P's, né? Planeta ou pessoas, social, pessoas, planeta, pessoas e profissional, né? Então não tem outro jeito se a empresa não investir nessas 3 áreas aí para que ela possa atingir o tripé da sustentabilidade. Aqui, ó, sustentabilidade ambiental, proteção ao meio ambiente, sustentabilidade econômica, crescimento da empresa no aspecto econômico e financeiro, cultura da sustentabilidade, a sustentabilidade social. Sustentabilidade é aquilo que pode se manter, ou seja, ficar em pé. Sustentabilidade, sustentar, pode ter muito significado como algo ininterrupto também. E aí, ó, parando um pouco aqui, nós vamos ver o seguinte: nós adentramos no conceito da contabilidade, por quê? Porque este é um dos princípios da contabilidade, né? A continuidade da entidade. Como ela pode continuar se ela não for sustentável? E para ser sustentável dentro do conceito da sustentabilidade, ela tem que atingir as 3 áreas de atuação. Os 3 P's, pessoas, profissional e planeta. Se ela não atingir, ela não vai
atingir a sustentabilidade. Não vai se manter, porque, como disse, hoje, com os adventos da globalização, é muito exigido isto das entidades. Em alguns municípios, como Londrina, por exemplo, determinados tipos de empresa você já não constitui. Se o zoneamento não permitir, você não pode constituir a empresa naquele local. Ou, às vezes, você até pode constituir, mas ela tem que ter o laudo do impacto ambiental. Então, você veja que não há como nós dissociarmos a contabilidade, que esta é a nossa função, tá? Conhecer também destas legislações para que nós possamos prestar um bom serviço contábil. Eu sempre falo a você que já foi meu aluno em outras disciplinas, eu sempre digo o seguinte, que o contador, ele extrapola o débito e o crédito. Ele tem que conhecer o que debitar e o que creditar. Não me canso de dizer que o contador, ele deixou de ser gerador de informação, ele passou a ser gestor da informação. A informação contábil, ela deixou de ser quantitativa, ainda que seja, mas ela passou a ser também qualitativa. Então, eu sempre digo isso a você. Você que é meu aluno sabe disso, que sempre trago a você questão do nosso dia a dia, da importância de estarmos sempre atentos para as reflexões que envolvem os aspectos contábeis dentro do conceito empresarial. E aqui a contabilidade social e ambiental, ela tem esta função. Voltando lá ao nosso quadro, nós veremos que esse cíclico que com a perspectiva de continuidade, isto é o que escreveu Velani e Ribeiro em 2009, mas é interessante, né, quando nós paramos para observar essa análise de ciclo da vida. Podemos começar aqui pela extração. Extração, a empresa vai lá e extrai de algum lugar os seus recursos. Transporte, ela produz, né, gera a produção, transporte de novo, instalação, logística, armazenamento, utilização, ou seja, consumo, aí descarte, reciclagem. Então, esta seria o conceito de uma sustentabilidade cíclica, né? Ou seja, que vai continuar existindo. Então, este é o conceito legal desta situação aí. No nosso próximo slide, nós temos aqui, já vamos adentrar na questão da certificação. A certificação, nós vamos ver aqui em sequência, que existe 3 certificações. A linha 9.000, a linha 14.000 e a linha 26.000, que tem como função, cada uma desta certificadora, né, desta certificação, elas irão certificar as ações e os projetos da entidade, de uma determinada organização, para a obtenção deste tripé. Quando nós falamos da certificação 9.000, nós estamos buscando um conceito de produção de qualidade. Então, a empresa que busca uma certificação 9.000, ela está interessada no aspecto da sustentabilidade econômica, tá? Então, vamos lá ao nosso slide, voltar novamente, que vamos adentrar um pouco nesta questão da linha 9.000. Você já deve ter visto, né? Linha 9.000, 9.001, 9.002, está sempre voltado para a questão da gestão de qualidade. Portanto, ela não é capaz de orientar ou certificar sistema, mas ela mostra à organização qual é o seu objetivo, os termos que ela deve aplicar, né, para atingir os seus objetivos, bem como suas vantagens para a gestão da qualidade. O documento possui um conceito principal
de utilizar aí no sistema. Então, é muito interessante quando você busca uma certificação de qualidade, porque na questão da produção, né, da qualidade de produção, porque você começa a observar o aspecto da organização dentro de uma empresa. Ela começa, a qualidade começa pela quantidade de clips, por exemplo, que você tem no seu porta-clips. E aí fica aquela pergunta, né, às vezes, quantos clipes você usa por dia? Então, por que você tem que ter uma caixinha cheia de clipes em cima da sua mesa? Quantas canetas você usa por dia? Por que você tem que ter um caneteiro parecendo um porco-espinho em cima da sua mesa? Então, são todos detalhes que a certificadora vai trazer para você observar. E é bastante significativo, tá? Vale a pena observar a questão da certificação voltada para a questão da produção de qualidade. Outra certificação, nós vamos agora para o próximo slide, nós vamos ver, vimos aqui a questão da parte do aspecto econômico, né, no quesito de certificadora, e agora falar da certificadora 14.000. Ela, você vai ver que a linha 14.000, 14.001, 14.002 e 13 e aí por diante, está sempre voltado para a questão do meio ambiente. Com o desenvolvimento da indústria e a economia, o impacto ambiental começou a tornar-se um problema para o mundo. A Organização Internacional de Padronização criou, então, a certificação da linha 14.000. O ISO 14.000 estabelece normas para a área de gestão ambiental dentro das empresas. Isto é, com o advento da industrialização e da globalização, como já tratamos aqui, falamos um pouco mais adiante, não há como, sempre vai haver impacto ambiental no conceito da produção. A empresa, ela tem que entender que quando ela trabalha e ela produz, vai haver, de alguma forma, algum impacto ambiental. Agora, o que ela precisa fazer? Ela precisa buscar meios para diminuir este impacto ambiental. Ao longo das nossas aulas, nós vamos falar a respeito de o crédito carbono, por exemplo. Nós vamos ver que existe meios de diminuir este impacto ambiental. Uma indústria que queima petróleo, ela joga monóxido de carbono no ar. Isto é nocivo ao meio ambiente. Logo, ela precisa trabalhar com o quê? Buscar meios de implantar filtros para filtrar o máximo possível desse monóxido de carbono. Então, ela está voltando, ela está buscando meios através de uma certificadora para traçar planos e projetos para diminuir o impacto ambiental. Então, isso é através da ISO 14.000. Através da ISO 26.000, vamos lá ao nosso slide e vamos ver que a ISO 26.000, ela está voltada para a questão do social. Olha só, ela é bem recente, né? Ela foi criada em 2010. Ela é internacional, ela traz diretrizes de responsabilidade social, cujo lançamento no Brasil, ela está através da BNT, né, das normas que traça essa questão aí de como as empresas devem trabalhar, né, através de certificação para respeitar o meio ambiente do seu negócio. Este aqui é o quesito, é o conceito da responsabilidade social. Isto é muito diferente quando nós falamos em responsabilidade social, nós não podemos pensar em caridade ou em filantropia, tá? Ainda que a filantropia, e nós vamos ver em outras aulas nossas, pode ser considerado um pré-estágio
da responsabilidade social, mas a filantropia não muda o meio ambiente onde a empresa está inserida. Filantropia praticada por empresas não filantrópicas, tá? Porque empresas filantrópicas, ela tem um outro significado. E aí nós vamos ver em outras aulas nossa este significado. Mas está sempre ligado. E quando nós falamos do social, isso é um aspecto que pega bastante. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas. E aí nós precisamos entender que isto vai além do econômico, né? E também vai além da responsabilidade legal, como nós vimos no nosso quadro atrás ali. Ela tem que ter um pouco de voluntariedade e ética para atingir esta responsabilidade social. Tanto que esta ISO 26, ela nem certifica. Tá? Você pode ter, sim, algumas empresas que trazem a certificação, como você já deve ter visto, né? Empresa amiga da criança, amiga da escola, e todos estes detalhes aí você já deve ter visto em alguns lugares. Porém, não é a ISO que traz esta certificação, mas ela traça diretrizes para que a empresa estabeleça as ações para atingir este local, né? este objetivo. Agora, no nosso próximo quadro, vou deixar você com mais um vídeo e logo em seguida voltaremos dando sequência à nossa aula. Há 7, 8 anos atrás, a gente ainda fazia testes em animais, porque era assim que era exigido pelo regulatório e porque era o único jeito que todas as empresas no mundo faziam. Deixou de ser uma obrigação e a gente falou assim, nós não queremos mais fazer. Por quê? Porque nós somos natura, porque a gente pensa assim. Só que não havia teste alternativo disponível, né? Então, ou a gente não lançava mais produto, que não é sustentável, né? Ou a gente parava de fazer testes em animais. O que a gente fez? A gente definiu que em 2 anos a gente ia parar de fazer e começamos a investir em testes alternativos. E a gente falou isso para o mercado, hoje a gente não está preparado, apesar de não querer, não gostar de fazer. Mas o nosso compromisso é em 2 anos parar. E conseguimos, né? Essa é a nossa visão de futuro e que se desdobra em ações concretas de coisas que a gente tem que fazer. É uma expressão clara de como fazer bons negócios levando em conta o todo, né? Marca e ética são sinônimos. Quando a gente fala de ética, a gente fala do jeito que a gente faz. E a marca é exatamente isso, é o jeito que a gente faz. O Natura quer ter essa marca que represente sustentabilidade, que represente compromisso com a verdade, que represente relações, que represente brasilidade. Então, quando a gente olha para esse futuro que já está acontecendo, a gente tem muito entusiasmo, porque a gente acha que pode transformar a Natura sendo cada vez mais a gente mesmo, né?
então a gente está muito animado. Olá, estamos de volta. Vimos aí este vídeo que traz alguns conceitos aplicados pela Natura. Quando ele fala ali em questão de teste em animais, você sabe que boa parte dos produtos, né, o fixador deste produto, ele, principalmente cosmético, perfume, ele envolve a questão de gordura animal. E aí a Natura resolveu que ela iria investir de outra forma, criar meios, né, alternativos através de plantas que também têm, plantas que têm suficiência para fazer este tipo de teste, e aí ela resolveu partir para este outro aspecto. E isto é muito interessante, né? Porque a empresa precisa ser sustentável, ela precisa se sustentar, mas ela também tem que observar se ela não está agredindo o meio ambiente. No nosso próximo slide, agora, nós vamos ter um momento de reflexão. Esta questão para reflexão, ela envolve aqui esses dois slides, né? Aqui nós temos um cidadão que ele está jogando os lixos, né, fora do cesto de lixo, jogando no chão. Evidentemente que não é só ele que está jogando isso aqui, né? Nós estamos vendo aqui que pode ser mais pessoas, e isto às vezes você sabe que isso acontece no dia a dia. Então a nossa reflexão é o seguinte: com base no vídeo da Natura e a atitude desse cidadão da imagem, o que vocês entendem ser necessário para quebrar este paradigma? Quando eu falo quebrar este paradigma, eu estou falando que existe dentro do cidadão uma cultura, e que esta cultura precisa ser mudada para que possa então se observar o que é responsabilidade social. Então fica aí para você uma reflexão e logo em seguida voltaremos para darmos sequência à nossa aula.
Olá, estamos de volta. Muito obrigado, você aí de Minas Gerais, obrigado pela participação e por esta contribuição com nossa reflexão, que de fato precisa mesmo mudar, né? Quebrar este paradigma com ética, refletir que a nossa liberdade de fato termina aonde começa a liberdade da outra pessoa, né? Mas isso é de foro íntimo de cada um e que evidentemente vai culminar numa coletividade se todos nós pensássemos assim e evidentemente que daí a vida empresarial também, com quantos gestores, iria ser transformada, né? Então eu convido você para o nosso próximo quadro, onde vamos adentrar na questão daqui. Olha para você ver como é interessante essa questão. Nós vimos no vídeo da Natura que ele fala de marca, que a primeira coisa que você pensa é na marca. Então não há como negar o fato que existe um interesse instrumentalizado na prática da responsabilidade social. Apesar de não haver nenhuma lei que obrigue a empresa a aplicar conceitos de responsabilidade social, claro que existem leis paralelas, tá? Por exemplo, a lei trabalhista e outras leis, leis de meio ambiente, mas com relação ao ambiente é mais específico, né? Não existe nenhuma lei que obrigue a empresa a pagar plano de saúde para o seu empregado. Existem benefícios astronômicos para as empresas que investem nesta área. Então, olha só, quando ele falou de marca, e você está passando lá em uma determinada beira de um córrego, e você vê lá um objeto desta marca, ou desta marca aqui, você logo vai associar e de alguma forma isto vai trazer um prejuízo para estas marcas, porque você associa no seu subconsciente. Então, é importante e hoje as grandes empresas já têm observado esta questão aí das marcas, né? Para que a sua marca não esteja em lugar inadequado. Por isso já tem muito de questão de garrafa retornável, reciclagem, né, do seu produto. O que isto faz com que, se nós observarmos dentro do papel da empresa, ela tem todas estas células que envolvem a empresa, né? Emprestadores, que seria banco, fornecedores, empregados que trabalham. Então, essa camada aqui são emprestadores. O empregado fornece a sua mão de obra para receber no final do mês, né? E esta camada aqui, nós vamos encontrar outros, né? Que são os clientes, os acionistas, o Estado, que tem o papel de fiscalizar, o ambiente sistêmico, que é todo aquele que compõe os acionistas, e o observador, os seus clientes. Aqui, as atrações, né, atraídos, confiança, capital. Então, tudo envolve este ambiente da empresa, que tem como questão a função econômica, que é o lucro, mas que tem que pensar no bem-estar, na função social e ambiental. Então, a empresa ela está aqui neste núcleo e se envolve com todas estas células que está aí do seu lado, né? Então, você veja que a gestão responsável, ela traz grande benefício para a própria entidade. Curiosidade, existem 5 categorias de sustentabilidade que estão inseridas neste tripé da sustentabilidade: governamental, ecológico, espacial, econômico e cultural. Valores agregados, ética, confiabilidade. Se uma empresa ela tem responsabilidade social, ela gera confiabilidade, aumento de clientes, aumento de venda, aumento de receita, consequentemente, aumento de lucro. Então, isto é responsabilidade social que gera sustentabilidade.
Aqui nós temos o seguinte, medidas de responsabilidade social. Estado. O Estado, onde começa a responsabilidade social? Primeiramente, evidente que a responsabilidade social, ela começa no Estado. Nós vamos ver em aulas posteriores nossa, que devido ao sistema governamental do nosso país, ele é o mais interessado na responsabilidade social. Esta responsabilidade social, ela vai então do Estado para as pessoas jurídicas e para as pessoas físicas. Eu até não sei se não deveria estar invertido isso aqui, tá? Das pessoas físicas para as pessoas jurídicas, porque quem compõe as pessoas jurídicas é as pessoas físicas, né? A junção de uma ou mais vai gerar a pessoa jurídica. E se esta aqui é dotada de um princípio ético e responsável, esta aqui vai agir com responsabilidade social. Grandes empresas têm este papel, investem, né, como vimos aí em momentos anteriores da nossa teleaula. Mas pequenas empresas também podem investir nesta questão aí da responsabilidade social. E o resultado final, evidentemente, que é o benefício de todos nesta questão aí. Eu até trouxe aqui, não está neste nosso quadro, mas eu tenho alguns dados, por exemplo, que quando você toma um banho com o chuveiro ligado, você gasta em torno de 90 litros de água. Você veja como que é bastante interessante quando você observa estas situações aí, né? Então, basta você agir também com responsabilidade que você vai chegar a este conceito de que as empresas também irão ter responsabilidade social. Aqui eu trouxe um quadro onde mostra para nós, né, o que pode ser pequenas ações que pode transformar o dia a dia, mudar o planeta, implementar medidas de responsabilidade que irá trazer benefícios para o meio ambiente ecológico, o meio ambiente social. Porque existe, por exemplo, a grande infestação de mosquitos da dengue, porque nós sabemos que em algum lugar existe água parada. Então são pequenas medidas que podem mudar, né? Copo plástico, empresa que usa o copo plástico, o que ela pode fazer para mudar, para gerar aqui um aspecto de responsabilidade social? Copo de vidro, né? Cada colaborador, já pensou uma empresa que tem 5.000 colaboradores tomando água ou refrigerante no copo plástico? Se ela mudar para o copo de vidro ou cada colaborador ter o seu copo, o quanto que ela não vai economizar de resíduo no meio ambiente? Coleta de lixo. A coleta de lixo você pode fazer de duas formas, reciclável e orgânico, né? Então você veja que isto vai mudar também a situação do meio ambiente. Lixo na rua, colocar cesto de lixo. Você vai ver que isto vai trazer mudança, né, no meio ambiente onde a empresa está inserida. É bastante legal estas transformações. Aqui eu trouxe um momento de transformação da lagarta para a borboleta. Isto significa mudança, quebra de paradigma, transformação, transformar o meio ambiente aonde nós mesmos estamos inseridos. Essa transformação partindo da minha pessoa, da sua pessoa, com certeza irá mudar também a mentalidade
da sociedade, é uma quebra de paradigma. Então é importante que nós estejamos observando estas situações. Voltando lá para o nosso slide novamente, nós vamos encontrar aqui a responsabilidade social, trata diretamente da condução dos negócios da empresa. Engloba preocupações com todos os públicos da organização. A responsabilidade social e empresarial envolve dever cívico de promoção, de promoção à cidadania. Então, isto é o que envolve a responsabilidade social e empresarial. Desenvolvimento social está focado nas transformações e não na caridade. E aqui tem toda esta questão aqui, que este emaranhado, de situação que um está ligado com o outro. Ó. Empresa, cliente, terceiro setor. Este terceiro setor aqui, eu até comentei com você a questão da filantropia, tá? Quando nós falamos em terceiro setor da economia, nós estamos falando das entidades filantrópicas. Nas nossas próximas aulas, nós vamos tratar deste assunto. Empregado, sociedade, governo, o grande interessado nesta responsabilidade social, acionista, a própria mídia, fornecedores, comunidade e meio ambiente. Tudo isto focado nesta célula aqui, que é a empresa, a importância, o papel da empresa neste quesito aí da responsabilidade social. Neste nosso próximo slide, nós vamos encontrar que é importante frisar que o conceito não deve ser confundido com filantropia ou simples assistência social. Olha, vamos pensar o seguinte, qual é a diferença da responsabilidade social e da filantropia? A responsabilidade social, dentro do quesito empresarial, ela envolve ações e projetos que geram transformação para a sociedade, aonde ela está inserida. Nós vamos falar a respeito disso em outras teleaulas, aonde vamos ver a diferença entre responsabilidade social e filantropia no sentido de empresas que praticam filantropia e empresas que são do terceiro setor, entidade do terceiro setor da economia. Você sabe que a economia ela é pautada em 3 setores, Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. O terceiro setor da economia são as entidades filantrópicas, aquelas que não têm fins lucrativos. Mas para ser entidades filantrópicas, ela tem que ter selo de reconhecimento de filantropia, tá? E isto nós vamos deixar para a nossa próxima aula para explicarmos essa situação. Estas entidades de terceiro setor, elas têm ação de responsabilidade social. Elas são chamadas de filantrópica, mas têm ação de responsabilidade social, porque ela transforma a vida da sociedade. O que não é responsabilidade social? Ação de filantropia praticada por empresas. Ou seja, a empresa tem lá como princípio fazer uma festa de caridade na sociedade. Isso não vai transformar a vida da sociedade, ainda que gere bem-estar para a sociedade. Então, voltando ao nosso quadro, nós vamos ver o seguinte, que aqui a lógica é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. Entende-se que responsabilidade social como um processo contínuo de melhoria da empresa e sua relação com seus funcionários e comunidades e parceiro. Então, esta é a lógica, e a colocação da questão relacionada ao papel da empresa. Não está relacionado aqui
com o aspecto de fornecer o benefício e sim dar condições para que esta pessoa obtenha o benefício. Então, nós vamos ver que a política econômica do Estado, ela tem que se voltar para o aspecto de produzir bens e produtos, meio de consumo para a sociedade, quando nós estamos falando do Estado como um principal agente da responsabilidade social. Quando nós estamos falando da empresa, da mesma forma, esta tem a função de transformar a sociedade onde está inserida. Então, isto é responsabilidade social. Vamos seguir adiante no nosso quadro. Eu convido você para que nós possamos fazer agora aqui as nossas considerações finais com relação à nossa teleaula. A nossa teleaula, ela buscou levar a você, aluno do curso de Ciências Contábeis, a noção sobre os assuntos relacionados à responsabilidade ambiental e social. Buscamos conhecer, sem a pretensão de exaurir este assunto, o que significa o tripé da sustentabilidade. Ações que permitem quebras de paradigmas e de paradigmas culturais, né? Então, a nossa teleaula buscou informar a você a respeito do qual é a diferença da responsabilidade social e da filantropia, da questão da quebra de paradigmas culturais, porque quando nós vimos questão de mudança de copo de plástico para copo de lixo, de copo de vidro, desculpa, a separação de lixo reciclável de lixo orgânico, colocação de cestos, né, de lixo nas ruas e nas praças, isto vem aí, porque não pode ser responsabilidade das empresas. Então, tudo isto vai gerar benefício para o meio ambiente aonde a empresa está inserida, bem como para a sociedade, o meio ambiente do negócio da empresa. Isto vai gerar benefícios de consumo, vai gerar lucro, tornando a empresa, né, tornando esta entidade sustentável. E esta sustentabilidade vem destes três quesitos que nós expomos aqui. Primeiramente, econômico, porque não há como a empresa investir em nenhuma outra área, seja social ou meio ambiente, se ela não for economicamente sustentável, né, como nós vimos no vídeo. Não há como ela investir em nenhuma outras das áreas sem esta sustentabilidade. E para ela ser sustentável, ela tem que investir nestas outras áreas. Então, é um ciclo de grande importância para a administração e a gestão da empresa. E a contabilidade, ela vem aí para gerar estas informações e nós vamos ver em outras aulas. Com isso, então, eu quero deixar a você um bom estudo, dizer que nós estamos chegando ao final desta nossa primeira teleaula, que é o nosso primeiro encontro, agradecer a sua participação, aluno, aluna, tutor, tutora, agradecer o nosso operador de mesa, o nosso tutor eletrônico, o nosso intérprete que está aqui e deixar a você um grande abraço e dizer que estaremos juntos novamente em uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.